2 Coríntios capítulo 5, no seu verso de número 14. Verso de número 14. Palavras do apóstolo Paulo que dizem assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Presta atenção nessa palavra. O amor de Cristo nos constrange. Porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas, ou seja, o antigo jeito de viver, já passou, as antigas coisas já passaram. E eis que surgiram coisas novas, ou seja, um novo modo de viver. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A todos os cristãos foi dado isso. O ministério da reconciliação. Verso seguinte. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da, de novo, gente, reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É isso que a gente foi fazer ontem lá. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vá até o capítulo 8 ainda, para a gente ler mais um trecho da palavra, no mesmo livro, capítulo 8, verso 7, que diz assim, palavras de Paulo, à igreja que se reunia na cidade de Corinto: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor, ou seja, a motivação de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, para que desde o ano passado vocês já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Olha que verso curioso, 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la, ou seja, a teoria, seja igualada pelo zelo em concluí-la, ou seja, que a prática de vocês seja agora confirmada pela teoria de vocês, que o discurso de vocês seja agora confirmado pela prática de vocês. É isso que Paulo está dizendo. De acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Agora demos um pulo para o último verso aí no 15, que diz o seguinte, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém, gente? Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Revela-nos esta palavra de uma forma tão intensa hoje, que os nossos corações e mentes
saiam daqui absolutamente inundados por essa palavra de vida. Pai, faz a gente fazer uma reflexão nos modos de vida com os quais nós estamos lidando. Ajuda-nos a ser não apenas cristãos nominais, mas gente cheia do Espírito Santo. Gente que transforma não só a si, mas os ambientes em que vive. Gente para quem a Bíblia não é apenas um livro que carrega, mas é um livro em que se vive por ele. É um livro que está eternizado e que o Espírito Santo torna vivo e torna verdade. Senhor, faz-nos não só pessoas da Bíblia, mas pessoas que sejam uma Bíblia, que serão lidos nas suas comunidades. A vida deles será lida como uma Bíblia, nos seus condomínios, nas suas faculdades, nas suas empresas, nas suas vizinhanças, para que olhando as nossas obras, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. E eles recebam Jesus Cristo. E eles percebam que a vida não é possível se a gente estiver separada de Deus. E a gravidade do nosso pecado diante de Deus. E como nós somos substituídos por Jesus Cristo na cruz. Faz-nos compreender isso, para que a nossa vida seja uma novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs e amigos, há pelo menos dois tipos, ou modos, ou jeitos, de se conduzir a vida. O primeiro deles é o mais comum na nossa sociedade. É um tipo de vida que se adequa muito aos tempos que a gente está vivendo. É uma orientação de vida em que você deve levar em consideração o seu individualismo. É um tipo de vida que diz assim: cuide de você. O mundo é estranho, o mundo é esquisito, o mundo é mau, e já que ele é mau, cada um por si. Então você tem que buscar segurança e felicidade. Segurança numa carreira profissional bem estabilizada, segurança conseguindo ter uma renda razoável para se manter, e felicidade fazendo o que você gosta. Faça o que você gosta. Tudo o que você tiver vontade de fazer, faça. E o que você não tiver vontade de fazer, não faça. E essa compreensão de vida, ela é vendida pela mídia e pelos meios de comunicação como uma liberdade de vida. Mas se você usa a sua inteligência, nem usando a fé ainda, só a sua inteligência, você vai ver que tem algo errado com essa definição. Se ser feliz é fazer o que você gosta, ou não fazer o que você não gosta, quer dizer que você é regido pelos seus impulsos. Você é regido. Você tem vontade de fazer alguma coisa, você faz. Você não tem vontade de fazer alguma coisa, você não faz. Então você é regido por alguma coisa, é regido pelos seus impulsos. O Freud dizia isso. Ele fala que o ser humano é assim. Ele é regido pelos seus impulsos e ponto final. Mas veja se isso não é o contrário de liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é você ser regido por uma coisa que você não controla. A verdadeira liberdade é você poder dizer não a alguma coisa. Porque se você só diz sim a alguma coisa, você não tem liberdade nenhuma. Agora, se você é capaz de dizer, não, eu não sou assim, eu posso fazer diferente, então, você começou agora a pensar em liberdade de fato. Veja, um animal, ele vive por instinto. Não dá para a gente discipular um gato. Você já pensou? O gato, ele tem vontade, ele vai e come. Ele tem vontade, ele vai e bebe. Ele tem vontade, ele não faz nada. Porque ele vive por instinto, ele é movido por aquilo ali. A hora que ele tem fome, ele procura comida. Se não tem fome, ele fica espreguiçando. Mas nós não somos assim. Nós temos instintos, mas os instintos não são aquilo que deve nos reger. E eu estou lembrando de um pensador aqui muito interessante, o Kant. Immanuel Kant é um pensador alemão. E o Kant diz assim,
Desejo é diferente de vontade. Olha que coisa curiosa. E o cara não é nem cristão, mas olha a percepção que ele tem. Desejo é uma coisa, vontade é outra. Desejo é aquilo que é pulsão do seu organismo, você não controla. Agora, vontade é você ter o desejo e passar esse desejo por um filtro da sua consciência. Aí isso vira vontade. Esse cara é inteligente, não é? Eles chegam muito perto do que a Bíblia está ensinando, mas muito perto mesmo. Então isso é um tipo de vida. Agora tem um outro tipo de vida. Um outro tipo de vida que não é a maioria das pessoas que vive, mas é um estilo de vida extraordinário. É pessoas que abrem mão da sua segurança pessoal, pessoas que abrem mão dos seus projetos pessoais, para experimentar uma transformação de vida legítima. Mas não só isso. Pessoas que não se contentam em experimentar essa transformação para si mesmo. Elas querem que isso chegue a outras pessoas. Elas querem repartir isso que estão vivendo. Elas querem transformar ambientes. Elas se preocupam com a sua cidade. Elas se preocupam com seus bairros. Ela se preocupa com as crianças da sua localidade. Ela quer que Jesus seja Senhor de tudo isso. Então a vida delas se orientam por outras coisas. Não são projetos individuais. São projetos coletivos. Não é um pensar em segurança apenas para si. Elas pensam em trazer um mínimo de segurança para muito mais pessoas. Elas compartilham daquilo que elas estão vivendo. É gente que eu diria que eles são motivados por uma santa angústia. Deixa eu explicar isso para você. É pessoas que, a hora que elas se conectam com Deus, e elas experimentam a graça salvadora de Deus, elas ficam angustiadas se elas não fizerem alguma coisa para transformar outras pessoas também. Você deve conhecer gente assim, eu espero que você seja assim. É gente que não está preocupado em vir para a igreja apenas para buscar a sua bênção. Mas é gente que já ganhou a consciência que Deus é aquele que nos faz uma bênção. Então nós passamos a ser a bênção de Deus para os outros. Quando a gente quer que alguém seja abençoado, a gente fala, é a minha vida que tem que fazer isso. Então você vai na direção do outro e começa a ministrar na vida do outro. E começa a ver essa transformação de Deus acontecendo. E a pergunta é, o que leva pessoas a fazer isso? Você já pensou? Uma pessoa que abre mão das suas vidas pessoais para se entregar nessa aventura da graça. Pessoas que abrem mão de uma carreira que pode gerar muito dinheiro, e só isso. Pessoas que abrem mão de uma fama de sucesso, e só isso. O que leva essas pessoas a trocarem todas as coisas desse mundo para algo muito mais valioso? Para a gente entender esse estilo de vida, a gente tem que olhar para algumas pessoas da Bíblia. Gente como um príncipe, como Moisés. Você já pensou nisso? Moisés, ele se torna um príncipe da nação mais importante do mundo antigo, o Egito. E Moisés está com a vida resolvida. Moisés estudou na melhor universidade que se tinha notícia do mundo antigo, o Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Ele era o sucessor do Faraó. Portanto, ele poderia falar assim, olha, eu estou na bênção. Deus me abençoou, deu tudo certo para mim, eu prosperei, é por aqui mesmo que eu vou ficar, está tudo certo. Mas não é isso que a gente vê em Moisés. Moisés vivia com uma angústia santa dentro dele. Ele estava preocupado com os hebreus, que estavam lá sendo escravizados. Ele estava preocupado com aquelas pessoas que não podiam se defender. E ele vive numa angústia santa tão grande que ele tem que fugir de lá. Ele vai para o deserto
para ver se ele coloca a cabeça dele em ordem. Ele fala: eu sou um príncipe, eu nasci na cultura do Egito, tudo que um homem queria eu tenho, mas eu não estou feliz. E eu estou olhando o meu povo escravizado, e eu não consigo fazer nada. E ele fica 40 anos refletindo sobre isso. Até que chega um momento na vida dele que ele fala assim: eu não sou melhor em nada do que os meus irmãos hebreus. Porque eu nasci num ambiente que eu podia nem ter nascido. Quando eu nasci, me jogaram num rio, eu podia nem estar aqui. E se Deus não providenciasse a princesa para me acolher, eu também não tinha nem existido. Então é graça de Deus me alcançou. Eu não sou em nada melhor, e se eu recebi de Deus, eu preciso compartilhar. Deus pode usar a minha vida para libertar o meu povo. Eu não sei fazer muita coisa, eu tenho aqui algum problema na voz, eu não sou muito habilidoso, mas eu me disponibilizo para isso. O que faz gente fazer isso? O que faz gente como Esther, a rainha? Outra pessoa extremamente bem-sucedida. Esther foi levada para o cativeiro junto com muitos hebreus. Só que chegou lá, era uma mulher muito bonita, muito inteligente, e ela logo se tornou uma espécie de imperatriz do reino que oprimiu Israel. E ela estava tendo muita riqueza, muita fama, estava tudo resolvido para Esther. Mas Esther convivia com uma angústia santa. Até que um dia alguém falou assim: Esther, tem um plano contra o seu povo, os hebreus. E o pessoal aqui está dizendo que vão eliminar os hebreus. E Esther fica agoniada com isso. Ela fala: eu estou aqui no palácio, no bem bom, mas o meu povo está correndo o risco de ser eliminado. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí o Mardoqueu, que é o homem que cuidava dela, que era uma espécie de tio, disse assim: Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus colocou você aí onde você está. Gente como Paulo, olha para Paulo, o apóstolo. Paulo cresceu na sociedade judaica no mais alto nível que você imaginar. Ele foi instruído pelos melhores professores, ele tinha o endereço certo do rabinato, ele iria para o concílio de Jerusalém, ele ia participar do sinédrio, ser uma figura respeitada. Se ele não entrasse em confronto com os romanos, ele ia ser muito mais respeitado ainda. Mas o que faz um homem abrir mão de tudo isso para viver como um náufrago, para viver sem casa, para viver às vezes açoitado? O que leva as pessoas a isso? Gente como Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que tinha todos os confortos do mundo na Londres, que a gente conhece, mas ela sai de lá, deixa tudo isso e vai conviver nas favelas de Calcutá, com roubo, com droga, com doença, com prostituição, e ela se encontra nesse lugar, porque ela vivia angustiada em Londres. O que leva gente como Martin Luther King, um homem negro nos Estados Unidos, mas bem-sucedido, um homem que se forma muito bem, que já tem o respeito da população, um excelente advogado, mas um pastor também, tinha o respeito de todos, mas ele começa a olhar os negros dos Estados Unidos e fala: não, eu não sou melhor do que eles. E eles estão sofrendo, eles não podem andar num ônibus, eles não podem usar o mesmo banheiro que os brancos. E ele fala: minha vida não faz sentido eu estar aqui desse lado e o meu povo sofrendo ali. E ele se doa, literalmente, a sua vida numa guerra de transformação nos Estados Unidos. Gente como Hudson Taylor, um missionário inglês, um homem culto, inteligente, bem colocado na sociedade, mas olha qual era o sonho dele. Bem pequenininho o sonho do Hudson Taylor. Ele simplesmente foi tomado de paixão pelos chineses. Pequeno sonho desse homem, né? 1.400.000.000 pessoas. Ele olha para a China no mapa e fala assim: essa gente não conhece Deus. Mais de 1 bilhão de pessoas. E eu aqui em Londres, com a minha vida certinha, arrumadinha, não está faltando nada para mim, e essa gente está faltando tudo.
E ele deixa a Inglaterra e se embrenha pelo interior da China, e esse homem revoluciona a China. O que você conhece sobre a história da igreja na China hoje, que provavelmente é a igreja que mais cresce no mundo, deve ser esse homem chamado Hudson Taylor. O que faz pessoas que têm uma vida resolvida terem essa angústia santa de querer transformar os ambientes e as pessoas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu só vejo uma coisa que pode responder isso. Gente que foi alcançado pela graça de Deus, gente que foi tocado pelo amor de Deus. Essas pessoas, elas vivem motivadas por uma santa angústia de salvar os outros. Gente que entendeu o Evangelho, entendeu o que Deus fez por ele através de Jesus, ele não aguenta ficar parado. Ele sabe da coisa extraordinária que aconteceu com ele. Gente que sabe do tamanho do abismo que estava, até serem encontrados pelo amor de Deus. E eu não sei se você já parou, talvez você seja cristão há muito tempo, ou você está chegando hoje nessa igreja, mas talvez você não parou para refletir o que é o amor de Deus. Porque nós amamos quase como uma troca. A gente tem a tendência a amar quem é amável. A gente tende a amar quem é legal. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou você antes que você conhecesse a Deus. Já parou para pensar nisso? Não há mérito nenhum, absolutamente nenhum. Deus amou você antes de você nascer. Você já era o objeto do amor de Deus. Amém, gente? Você sente esse amor em você? Então pode ser que você nasceu numa família que você não recebeu afeto, pode ser que você é fruto de uma gravidez indesejada, pode ser que você se sinta a pessoa mais ruim do mundo, menos amada do mundo, mas a Bíblia está dizendo que isso não é verdade, porque Deus amou você antes de você existir. Isso é o amor de Deus. E gente que percebe isso, ele ama as pessoas, não pelo que as pessoas são, mas simplesmente porque elas são a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus fez com elas, ela quer fazer com as pessoas. Então elas são constrangidas. Essa é a palavra que nós lemos aqui. O amor de Deus nos constrange. Isso é muito curioso. Deixa eu explicar isso para você, o que é constrangimento. Constrangimento é você, por exemplo, estar num ambiente, você jogar um lixo no chão. Todo mundo sabe que chão não é lugar para se jogar lixo. Não é verdade? Nós não fazemos isso. Amém. Deus está vendo. Aí a gente sabe que não é para fazer, mas a gente joga uma latinha de Coca-Cola na rodovia que a gente está andando. A gente joga papel no chão, que vai para o bueiro, que entope, e que vai dar enchente num bairro qualquer. Às vezes o da gente mesmo. A gente sabe que não é para fazer isso, mas a gente joga no chão. Só que aí alguém vem e pega o seu lixo e põe lá no lixo. Como é que você fica? Isso é constrangimento. Isso é constrangimento. Quer ver o que é constrangimento? Você encontrou uma pessoa, teve lá alguma coisa que você não gostou, e você trata mal a pessoa, você fala palavras fortes, e fica aquele clima ruim. Você fez isso. Aí numa outra situação, a pessoa te encontra e te trata muito bem. Como é que você fica? Constrangido. E a Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. E como é que ele constrange? Porque a gente só quer amar as pessoas amáveis. Mas Deus nos amou, a gente não sendo amável. A gente quer servir as pessoas que a gente tem interesse. Eu sirvo você, porque pode ser uma hora que eu precise de você, e você me devolve isso. É verdade ou não é, gente? Mas Deus não espera nada de mim e de você.
Porque ele já tem tudo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa desse culto que nós estamos fazendo. Veja, ele não precisa disso. E é isso que constrange a gente. Como é que um Deus que não precisa, ele nos tolera? Em amor. Ou vocês acham que a gente faz música boa aqui? Você acha que o céu não tem música muito melhor que a nossa? Pois é, mas Deus quer ouvir a gente. Explica isso. Isso constrange a gente ou não constrange? Por exemplo, Deus não poderia fazer todas as coisas, todos os atos de justiça no mundo? Deus não poderia fazer isso? Pois é, mas Ele escolheu a gente para fazer isso. Deus poderia usar os anjos para colocar o nosso mundo em ordem. Mas Ele escolheu não fazer isso e chamou eu e você, limitado, com problema, cheio de limites e coisas complicadas, e falou: é você, eu amei você. E do jeito que eu amei você, você precisa amar as outras pessoas. E precisa mostrar a eles que tem um jeito de viver que é o jeito de Deus. E é através de Jesus Cristo, aquele que tomou o seu lugar na cruz, que você tem acesso a Deus. Então, gente que foi alcançada por esse constrangimento, fica constrangida de não ajudar, de não transformar. É gente que vê uma criança na rua e fala: não é possível isso. É gente que vê a violência contra a mulher e fala: não é possível isso. É gente que vê violência racial, como está nos Estados Unidos agora, um tal de mata de um lado e mata do outro, e outro revida do outro, fala: não é possível isso, não foi para isso que Deus nos criou. É quando a gente vai para o meio de uma comunidade carente e vê um cara de 40 e tantos anos de idade absolutamente drogado, cheio de álcool na vida, já brigou, já passou pela polícia. Você fala: não é assim que Deus quer a nossa vida. Não foi para isso que Deus nos criou. Há um modo diferente de ser. Então essa santa angústia toma a gente. E quando essa santa angústia toma a gente, é sinal que o Espírito Santo está dentro de você, te impulsionando para fazer alguma coisa. Amém, gente? Essa é a resposta. Por que é que Moisés ficou com essa angústia? Por causa disso. Por que Esther ficou com essa angústia? Por causa disso. E a minha oração hoje é que você saia daqui extremamente angustiado hoje. A boa angústia de Deus. Você chegar na sua casa hoje, na sua família, e falar assim: não, alguém precisa começar a orar por essa família. E esse alguém sou eu. Alguém precisa aconselhar essas pessoas. E alguém sou eu. Porque a atitude mais natural é você fazer o contrário. É você dar uma de Moisés aos avessas. Não, eu já resolvi a minha vida, eu já paguei as minhas contas, eu não vou me envolver mais com problema de ninguém, porque as pessoas nunca compreendem, eu vou ficar aqui no Egito, eu vou ficar aqui no meu trono, e deixa o mundo se resolver, mas a Bíblia fala que não. E aí, é outra coisa que eu queria explicar para você: as pessoas tocadas pela graça de Deus, elas se constrangem por causa da vida de Jesus Cristo. Porque você pode falar assim: não, pastor, olha, eu faço as minhas coisas direitinho, eu cuido das minhas contas, eu estou tentando arrumar aqui o meu dia a dia, e o outro lá meio relapso, ele não cuida das coisas, ele não tem muito jeito não. Mas aí você olha para a vida de Jesus e fala: não bate. Porque a Bíblia vai dizer assim para a gente, que Ele, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, sendo rico, se fez pobre. Sendo todo-poderoso, se esvaziou do seu poder. Sendo Deus, se fez homem. Aí a gente olha para a vida de Cristo, a gente fica constrangido. A gente fala assim: não bate com o meu domingo à noite na igreja, porque eu só vou para a igreja. A minha vida espiritual, ela se resume ao domingo à noite. Mas a vida de Jesus não. A vida de Jesus era um constante culto a Deus, servindo as pessoas, dizendo: vocês precisam conhecer o meu Pai, olhem para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa santa angústia, ela precisa tomar a gente, de tal forma que você fala assim:
precisa acontecer algumas coisas novas nesse ambiente. Você já pensou o que Deus faria se esse grupo que está aqui nesse culto aqui à noite, se as pessoas que estão ouvindo a gente lá na internet, falassem assim: Deus, tem coisas que não estão sendo feitas ainda, e eu estou numa posição que eu estou tranquilo, eu estou tentando resolver a minha vida particular. Mas será, e se eu fizer como Moisés fez? E se eu fizer como Esther fez? E se eu fizer como Paulo fez? O que vai acontecer? Aí Deus olha para mim e para você assim: vai acontecer coisas extraordinárias. Eu só estava esperando que você falasse isso. Você já pensou que pode acontecer uma comunidade cheia do Espírito Santo? Cheio dessa santa angústia no coração? O que pode fazer numa cidade, num bairro, numa família, numa vizinhança? Se um homem chamado Hudson Taylor transformou a China de 1 bilhão de pessoas, dá para a gente fazer alguma coisa, não dá, gente? Dá para a gente ter essa santa angústia no coração e falar assim: Deus, usa a minha vocação. Qual é a minha vocação? Eu sou uma mulher já de 50 anos, então eu posso aconselhar jovens senhoras. Então meu ministério vai ser esse. Pastor, como é que eu faço para começar um ministério na comunidade Atos para eu aconselhar pessoas mais novas? E eu vou ajudar você, os pastores vão ajudar. Ou você tem um dom de ensinar. E tem pessoas aqui no bairro que são adultos não alfabetizados, ou são crianças que não estão fora da escola, e você fala: eu sei fazer isso. E eu posso ensinar eles a lerem a partir da Bíblia Sagrada. Deus está esperando gente assim. Não é gente para cantar no púlpito da igreja domingo à noite. Não é gente para reunião do domingo à noite. É isso também, mas não é só isso. Porque a salvação não é uma coisa apenas particular. Ela é particular, mas ela não se resume a isso. A salvação que chega de Deus para você, ela tem que vazar para os outros ambientes. Porque Jesus Cristo amou o mundo, não foi só você. E Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um amor que transforma, porque é um amor que se envolve. Deus não ficou de palavras, Ele não disse assim: gente, eu amo vocês, está tudo legal e cada um tem de ser o melhor que vocês puderem. Não foi isso que Deus fez. Deus fala assim: eu amo vocês, e a prova que eu amo vocês é que tudo que eu tenho, que é o meu filho, eu estou dando por vocês. Quando a gente ganha consciência que a cruz era o meu lugar, a cruz de Cristo era o meu lugar e Ele me substituiu, não faz mais sentido eu ter projetos pessoais. Não faz mais sentido eu viver apenas pelo que eu gosto. Por quê? O Paulo compreendeu tão bem isso que ele vai dizer: não mais vivo eu não tenho mais vida particular e própria, eu não tenho mais projeto próprio, mas Cristo vive em mim. E ele falou por quê? Porque Ele me amou, e porque Ele se entregou para mim, e a vida que agora eu a vivo na vida do Filho de Deus. Isso é uma vida absolutamente extraordinária. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente vê que a nossa vida não está combinando com a vida dele. Aí a gente é constrangido. A gente é constrangido a amar quem não é bom para amar. A servir quem não merece ser servido. E eu aprendi uma coisa recentemente, que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que a hora que eu estou falando isso, está causando um mal-estar em você aí. Você falou: pastor, é que o senhor não conhece as pessoas com quem eu lido. Talvez o senhor lide com pessoas mais fáceis, mas as pessoas que eu lido, o senhor não conhece a minha esposa. Não, eu não conheço. O senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece meu patrão, o senhor não conhece meu vizinho. É verdade, eu não conheço. Mas conforme a Bíblia Sagrada, só tem um limite para você não ajudar uma pessoa. Só um e apenas um. O fato dela não merecer não é o limite para você não ajudar. A Bíblia não autoriza você deixar de ajudar alguém porque alguém não merece. Porque senão Deus não faria nada com você que você não merece. Combinamos isso? Nós não merecemos e Deus fez. Então esse não é o padrão.
A Bíblia só autoriza você deixar de ajudar alguém, e é uma frase do pastor Tim Keller, deixe a misericórdia limitar a misericórdia. Vou repetir isso aqui. Deixe a misericórdia limitar a misericórdia. Em outras palavras, você só deve desistir de trazer alguém para Jesus, para viver uma nova vida, a hora que você estiver fazendo uma coisa de tal forma, que isso vai ajudar ela a se manter prisioneira de alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui, meio absurdo, mas para você entender. Você está tentando ajudar alguém a sair do vício da droga. Então você vai ajudando a pessoa, e ajudando a pessoa, mas a pessoa não quer transformação, ela não merece. Aí você fala, eu vou parar. Aí a Bíblia fala, não, não para não. Você não está autorizado a parar. Então você continua ajudando e fazendo tudo. Mas pode chegar um momento em que o que você está fazendo está ajudando a pessoa a piorar e não a melhorar. Já pensou você chegar para um viciado e falar assim, olha, eu vou ficar ajudando você porque eu amo você. Aí você vai ajudando, daqui a pouco você está comprando a droga para ele. Aí a misericórdia deixou de ser misericórdia. Mas esse é o único caso que a Bíblia nos autoriza a parar de fazer alguma coisa, mas não de parar de interceder. Para a ação, mas a intercessão não. Agora, se a pessoa não merece, se não é legal, você não está autorizado a fazer isso. Porque se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que o que Jesus mais fez foi atender pessoas que não mereciam. É verdade ou não é? E essas pessoas foram transformadas porque Deus adora fazer isso. Confundir os sábios através dos pequeninos. Transformar pessoas intransformáveis. Levantar pessoas simples e derrubar pessoas exaltadas. Para quê? Porque na nossa fraqueza, a grandeza e o poder de Deus vai se manifestar. Amém, gente? Eu quero que você saia daqui hoje com uma impressão de falar assim, olha, eu estou em débito com a vida. Deus me deu algumas coisas com as quais eu não estou lidando. Elas estão paradas em mim. E se você sair daqui com essa santa angústia, você vai perceber que a vida de Jesus ela está entrando dentro de você. Eu gosto muito do versículo de João 15 que diz assim, ninguém tem amor maior do que este, que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso não é lindo? E quem é que está sendo chamado de amigo aqui? É o samaritano, que vê o outro caído na rua e fala assim, eu nem conheço esse cara, mas é ele que é o meu próximo. Eu não tenho nenhuma ligação com esse cara, mas é ele que é o meu próximo. E é ele que eu preciso agir. Pessoas com um coração assim, elas entendem que ele não tem mais um projeto particular de vida. O que ele tem é a vida de Deus nele. Ele sabe que o que ele recebeu não foi por mérito, foi por graça, como Moisés entendeu. Portanto, ele se doa a sua vida para que o reino de Deus chegue e venha às pessoas. Termina essa mensagem com duas coisas que eu queria que você visse. Primeiro, eu queria que você visse um vídeo. Está disponível aí, Valmir? Eu queria que você olhasse para isso e tomara que você sinta uma santa angústia de Deus. Se isso acontecer com você, é porque o seu coração ainda está aberto por Deus. Deus ainda está falando com você. Você ainda é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Por favor, pode colocar. Number 1. Esse vídeo tem um lembrete interessante, é que o Mano irá usar esse vídeo hoje durante a ministração. Number 1. Esse vídeo tá virando um hit no mundo inteiro. E eu quero fazer uma pergunta a você, muito direta. O que você faria se encontrasse uma criança de 6 anos perambulando pela rua?
Agora fecha os olhos e pensa, como é que é o rosto dessa criança? Como é que ela está vestida? Será que a sua ação depende de como essa criança está vestida? O Unicef fez um experimento social que é um soco no estômago da gente. Vamos ver. Eles colocam essa menina, que é uma atriz de 6 anos. Você que está vendo no YouTube, está vendo a legenda. Ela está vestida com um casaquinho lindo na capital da Geórgia. Todo mundo pergunta onde ela mora. Se a mãe dela tá lá. Aí eles mudam a aparência dela para a aparência de uma criança de rua. A mesma menina e colocam no mesmo lugar. Agora tente ouvir se alguém para conversar com ela. Ninguém parou. Era a mesma menina no mesmo lugar. Aí o Unicef instalou câmeras num restaurante da moda e tentou a mesma coisa. A menina primeiro entrou vestida toda bonitinha e sozinha. E aí você vê as pessoas todas tratando com carinho, dando comida, tentando procurar os pais da menina. E então eles mudam a aparência da menina de novo. E é a mesma menina no mesmo restaurante. Ninguém dirigiu a palavra a ela, a não ser para dizer para ela ir embora. Teve gente até que guardou a bolsa. Ela tem 6 anos. 6. E as pessoas foram tão rudes com ela, gritaram tanto com ela no restaurante para ela sair, que o Unicef teve de interromper a experiência. Aliás, o Unicef fez a experiência porque não imaginou que as pessoas fossem esses monstros que são. As pessoas normais. Será que a gente é assim também? Já pensou? Já parou para pensar? Você já fez isso? Enfim, esse é um vídeo que é um soco no estômago e faz a gente pensar. Eu espero que você compartilhe, que você pense nesse final de semana. Milhões de crianças passam por isso no mundo, porque há milhões de crianças sem condições financeiras. E diz o Unicef uma coisa muito bonita. Não importa o que a gente fez no passado. As coisas começam a mudar quando você começa a se importar. Comece a se importar. Cada pessoa que se importa é um a mais nessa corrente do bem para salvar tantas crianças que sofrem um destino terrível. Sabe Deus por quê? Esses e outros vídeos você encontra no nosso canal youtube.com/radioatividadejp. Top News. As notícias que você não pode perder hoje. Você se sentiu incomodado com esse vídeo? Você percebeu que só o Evangelho de Jesus pode mudar esse estado de coisas? Você percebeu que o nosso pecado é algo tão sério que, a não ser que a gente compreenda que só a mensagem de Jesus pode transformar uma cidade, um ambiente, nós vamos viver esse tipo de vida anestesiado. Mas quando o Espírito de Deus toma a gente percebe que não há mais projetos individuais de vida. Porque Deus encontrou a gente igual essa criança sujinha aí. Ele encontrou a gente e abraçou a gente, quando a gente era invisível. Aliás, Ele amou a gente antes da gente percebê-lo. Essas coisas têm que impactar a gente de tal modo que faz a gente falar assim: que tipo de cristão eu sou? Que tipo de gente eu estou me tornando? Será que as pessoas que Deus quer alcançar, elas são invisíveis ao meu olho? Eu só enxergo quem eu quero?
Ou será que a transformação que Deus está querendo trazer através de Jesus Cristo é uma compreensão tal que é o meu pecado que gera isso, que é o seu pecado que gera isso, e é por isso que Jesus veio, e é por isso que nós vamos tomar a ceia do Senhor hoje, para lembrar que um dia o Filho de Deus se esvaziou de ser Deus para se tornar uma criança dessa, ou uma prostituta que está largada lá, ou alguém que está no frio da cidade por aí, ou alguém que já está no 8º casamento e não sabe é um casamento. E você é a pessoa que Deus vai colocar uma santa angústia no coração para falar: Deus, eu vou mudar, muda a minha vida. Não dá mais para eu ficar aqui na corte do Egito. Não dá mais para eu ficar como Esther, protegida, porque tem gente morrendo, e são meus, são pessoas minhas, eu era para estar lá. Então usa a minha vida para o Senhor fazer o que o Senhor precisa fazer. Agora deixa eu dar um alerta para você. Se você resolver viver uma vida assim, prepare-se para embates espirituais. Prepare-se para uma vida intensa. Prepare-se para conhecer o mal de perto. Prepare-se para você ser alvejado por hostes malignas. Mas a Bíblia vai garantir que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Esse é o poder espiritual que nós somos. E o mundo vai olhar isso e vai dizer: ainda tem gente que ama Deus e ama as pessoas. Mas talvez você esteja pensando: pastor, o que eu ganho com isso? Se eu fizer isso, eu não vou ficar sem segurança. Se eu ficar isso, eu não vou ficar numa posição frágil. Eu termino essa mensagem contando um testemunho para você. Pessoas incomodadas numa santa angústia para salvar vidas. Um casal de missionários tinha acabado de casar e saíram do seu país e foram para um país estrangeiro, pobre, cheio de necessidades. E eles foram para lá, a situação era muito difícil. E no primeiro ano eles trabalharam muito, segundo ano trabalharam muito. E eles trabalharam tanto tempo lá, dando as suas vidas às pessoas, que eles foram envelhecendo. E chegou um momento da vida deles que eles já estavam numa idade madura, e eles olharam um para o outro e falaram assim: olha, nós demos a nossa vida inteira para salvar pessoas aqui. Muita gente já foi salva nesse país longínquo. Já está na hora da gente voltar para casa. E eles tomam a decisão de voltar para o seu país de origem. E eles pegam um navio. E quando eles vêm no navio, eles vêm conversando um com o outro e falando assim: como é que vai estar a nossa nação? Nós nunca mais voltamos para lá. Como é que estão os nossos familiares? Como é que está a nossa igreja? Como é que eles vão nos receber? E eles ficavam com essa santa expectativa. E o navio começou a se aproximar do país de origem. E quando foi se aproximando do porto, eles olharam de longe e viu que estava agitado o porto. E eles pensaram e falaram um com o outro: puxa vida, deve ser o pessoal esperando a gente. Estão fazendo uma festa que a gente está voltando para a nossa casa, depois de tantos anos no campo missionário. E quando eles vão se aproximando, o navio vai se aproximando do porto, eles percebem que alguma coisa está errada. E quando eles dão conta, tem uma banda de música, e tem bandeirinhas de um lado, e uma festa, uma celebração, e eles olham para aquilo, daqui a pouco eles percebem que o foco daquela festa não é eles. O foco é um artista, uma celebridade que está no navio junto com eles. E tem um monte de gente esperando o artista, mas ninguém esperando a eles. Eles descem do navio, absolutamente tristes, e falando um com o outro: é assim que Deus premia a gente depois de décadas no campo missionário? É isso que Deus faz com quem serve a Ele? E eles foram para um lugar, não tinha casa no momento, ninguém para recebê-los, mas eles conseguiram um cantinho para ficar. E eles entraram, não tinha nada para comer, a mulher falou: eu vou fazer uma comida aqui para a gente. E o homem era o mais atordoado com essa situação. Ele falou: faz o seguinte, se você tiver alguma coisa para fazer, faz aí, que eu estou muito injuriado, depois de tantos anos no campo missionário, é isso que Deus tem para a gente?
Então faz aí, inclusive se você vai fazer, então ora aí para o seu Deus. E fala com Ele se é isso que Ele tem para as pessoas que dão a sua vida inteira para fazer a vontade dEle. Fala com o seu Deus se é isso que Ele dá para as pessoas que fazem isso. E ele saiu para andar sem rumo na rua. E foi para a praça, para a cidade, andando sem direção. Dali a quase 2 horas ele volta. E a mulher fala assim, bem, o nosso almoço está aqui na mesa. Ele fala, eu estou vendo, mas você falou com o seu Deus a respeito do que eu disse? Ela falou, eu falei. E ela disse assim, e o que Deus respondeu a respeito disso? Ele respondeu alguma coisa? Sim, ele respondeu. Então fala para mim o que ele respondeu. Ele falou que a gente ainda não chegou em casa. Você entendeu? O seu descanso não é aqui. A sua realização não é aqui. Não adianta você colocar alguma coisa no lugar de Deus, que isso nunca vai satisfazer você. Você não chegou em casa ainda. Mas tem uma hora que você vai chegar em casa. E quando chegar essa hora, você vai ouvir de Deus assim, vinde benditos do meu Pai. Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. Entra para a celebração das bodas do Cordeiro. E aí a gente vai experimentar aquilo que Paulo disse. O olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem o coração do humano percebeu aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem preparado coisas extraordinárias para você. Mas você precisa sair do meio da corte de Faraó. Você precisa sair do meio da corte do reino da Síria como Esther. Você precisa largar algumas coisas como Paulo. Porque largando essas coisas, você será inundado do Espírito Santo de Deus. E quem sabe você vai ser o próximo Hudson Taylor do seu bairro. Você vai ser a próxima Teresa de Calcutá da sua região. Quem sabe, a história vai contar o seu nome de uma pessoa cuja vida transpareceu tanto a glória de Deus, cujo exemplo transformou um bairro inteiro para a glória de Deus. Amém, gente? Você está angustiado? Espero que você esteja angustiado com esperança ao mesmo tempo. Que isso mostra que não tem ninguém fraco demais para ser usado por Deus. Não tem ninguém limitado demais. O que precisa é você falar, Senhor, eu estou com uma santa angústia no meu coração. Usa a minha vida para libertar pessoas. Usa a minha vida para mostrar que a única saída para o mundo é Jesus Cristo. E que é o meu pecado que tornou o mundo desse jeito. E é por isso que eu preciso entregar a minha vida para que este mesmo mundo seja renovado por Deus. Amém, gente? É com esse espírito que nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e eu queria orar com você. Não orar apenas por você, mas orar com você. E eu queria que você fizesse agora uma reflexão de como Deus está chamando você. De como Deus quer movimentar a sua vida. De como você pode estar em missão na cidade, na nossa cidade, no nosso bairro. Como as pessoas podem conhecer o amor de Jesus através de você. E quando você olhar para a vida de Jesus, e como Ele viveu uma vida sacrificial, você vai querer sair de dentro do reino do Egito, para libertar pessoas que estão sendo oprimidas pelo pecado, pela angústia, pela depressão, pelo sofrimento. Você vai se tornar um agente do reino de Deus. E a sua motivação é a glória de Deus. A sua motivação é que você foi alcançado pela graça. E você sabe que você precisa alcançar as outras pessoas levando essa graça de Deus. E graça não é merecimento. Graça é amor doado sem contar, sem medir, porque foi assim que Deus nos encontrou. E é por isso que eu queria que você agora, numa oração, você falasse com Deus a respeito disso. Talvez você está tentando de todos os modos conduzir a sua vida do seu jeito.
Mas o máximo que você vai conseguir é uma angústia de nem conseguir o que você está querendo e nem conseguir fazer a vontade de Deus. Eu queria que você escolhesse apenas uma angústia, aquela angústia de ver pessoas perdidas, e você fala: Senhor, alguém tem que alcançá-los, e esse alguém pode ser eu. De você ver uma mãe desesperada, uma família destruída, um casamento em crise, e você fala: Senhor, pode ser eu a pessoa que vai aconselhar. E Deus está esperando os Moisés do nosso tempo, as rainhas Esther do nosso tempo, os Paulos do nosso tempo, um novo Luther King do nosso tempo. E quem sabe eles estão aqui nesse culto hoje, eles estão ali na internet, na mensagem que está sendo ouvida. E que você tenha um final de noite cheio de esperança, mas com aquela boa angústia no coração: aonde é que Deus quer usar a minha vida? Que tipo de vida eu vou viver os próximos dias, meses e anos? E eu oro para que essa santa angústia, esse incômodo santo tome conta de você, de tal sorte que a sua vida passe a ser um culto. Você não vai mais por culto, é o culto que vai até você, porque a sua vida passou a ser um culto a Deus. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por nos falar nesta noite, em cada abraço, em cada cântico, na palavra ministrada, no sacramento da ceia do Senhor. Que nós não participemos comendo apenas pão, nem tomando apenas vinho, mas que nesse ato a gente lembra da sua vida, que foi uma vida sacrificial, uma vida que se doou, e é por isso que nós fomos alcançados. A cruz era minha, o pecado era meu, mas o Senhor tomou o meu lugar, e é por isso que eu fui reconciliado com Deus novamente, e é por isso que eu sou chamado a reconciliar pessoas com Deus. Não é o que eu faço que me torna apto para Deus, mas é o que Jesus fez que me torna apto para fazer boas obras. Leva a gente a essa compreensão genuína, Senhor, e que sejamos alimentados pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue, enfim, pela vida de Cristo Jesus, que foi uma vida que se doou. Nós abençoamos o pão e o vinho, e consagramos a Ti, e queremos participar, absolutamente conscientes do porquê nós estamos fazendo isso, e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.